Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo é um vídeo um pouquinho diferente do que vocês estão habituados e ele simplesmente é para trazer um assunto que é muito falado recentemente, mas nós vamos acrescentar ali aquele flavorzinho extra para poder a gente falar sobre esse assunto, que é sobre minimalismo. Provavelmente você já viu aí vários influencers, youtubers, economistas que também falam sobre isso, pessoas de diversas áreas falam sobre esse assunto, minimalismo. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar do minimalismo um pouco mais superficial no que sentido introdutório, que a gente não vai ali perder muito tempo fazendo essa introdução, porque você vai encontrar ali diversos vídeos, então não é preciso a gente falar muito sobre ele, mas sim a gente fazer só um breve introdução. O minimalismo, ele consiste em reduzir o consumo excessivo e se livrar do que não é necessário. A gente foca sempre aí no que realmente importa, e isso é uma proposta que contrapõe muito o consumismo. Interessante, gente, pensar nessa parte do consumismo, porque esse movimento surge em países como os Estados Unidos. São países onde as pessoas possuem um poder de compra exorbitante, onde é estimulado o consumismo, e vocês podem até raciocinar e parar para pensar quantos itens você acha que você tem na sua casa que você nem utiliza. Por exemplo, para um americano médio, você provavelmente já viu aí diversos programas de televisão, e essas pessoas possuem ali uma garagem, o carro fica na rua, e eles têm caixas e caixas e caixas alocados na garagem que eles simplesmente nem sabem o que tem ali dentro. Essa ideia do minimalismo, essa ideologia para alguns ou filosofia para outros, ela simplesmente é uma reflexão sobre como empregar o seu dinheiro, que o seu dinheiro vem através do seu tempo, o tempo doado para trabalho. Então, quando você reflete sobre o seu consumismo, você ali começa a empregar, a comprar de alguma forma com um pouco mais sapiência. Isso também é interessante refletir que para fazer o projeto da OLX no Brasil, foi efetuada uma pesquisa entre os brasileiros médios, e os brasileiros médios naquela época eles possuíam ali cerca de R$ 1.600 reais alocados em sua casa. Então, R$ 1.600 parados em um item que você nem utiliza. Agora pense se sua casa tem 4 pessoas. Olha para quanto vai ali de dinheiro parado na sua residência que simplesmente ninguém utiliza, nem lembra que existe. Esse desapega pode até ser interessante pensar que é uma forma de fazer com que esse consumismo, essa roleta continue a rodar e diminua ali produtos parados sem qualquer utilização, que depois podem vir para um descarte, ser utilizado, foi produzido em vão. Nós temos aí pessoas como o Matt Davila, que é um youtuber bem famoso que fala sobre esse assunto. Matt Davila, ele ajudou a produzir e dirigir um documentário no Netflix com os idealizadores dessa ideologia. Eles produziram esse conteúdo. O conteúdo do Matt Davila é muito interessante, ele não se cerca apenas do consumismo, mas sim ele se cerca aí com outras coisas também. É bem interessante o canal dele. Eu sigo o seu canal aí desde 2016 ou 2017, que me ajudou também muito a me preparar para o meu intercâmbio, a primeira vez que eu ia para fora do Brasil, no qual ele possui uma dicção muito boa, uma forma de fala bem interessante, ele é um bom locutor, e isso me ajudava bastante aí a aprender o inglês de uma forma mais relaxada, vamos dizer assim. E também acabou que os seus conhecimentos me ajudaram a diminuir aí o consumo exorbitante, fizeram com que sobrasse um pouco mais, tivesse mais consciência na compra, e eu consegui aí no fim juntar o meu precioso dinheiro para investir no meu intercâmbio a primeira vez, que foi para a Irlanda. Agora, também temos o essencialismo. É importante frisar que nós temos o minimalismo como uma forma bem parecida com uma filosofia. Alguns vão dizer de ideologia, mas é bem parecido com uma filosofia. E nós temos também o pensamento do essencialismo. Lembrando que o essencialismo ele pode ser confundido com o essencialismo grego. O essencialismo grego é outra coisa, é outra filosofia, e não é esse o tema que a gente está abordando aqui. Vamos refletir como se fosse um essencialismo moderno, um essencialismo dias de hoje. E o essencialismo moderno, abre aspas, ele ajuda bastante a termos aí uma vertente que busca identificar, priorizar o que mais importa e diminuir as nossas distrações. Hoje é muito comum nós vermos pessoas utilizando aí várias coisas ao mesmo tempo, e essa reflexão do essencialismo é priorizar o que importa para você, e aí sim a gente
consegue ter uma vida melhor. E vamos pensar da seguinte forma: se ele prioriza as atividades que mais nos importa e a diminuição das distrações, muitos professores talvez iriam dizer no meio acadêmico a seguinte fala: por definição, ele identifica e encontra o que, né, ou coisas, ou o que mais importa a vida, ou importa a sua vida. Isso é bem interessante também ressaltar, de que o que é importante na sua vida não vai ser importante para mim, que não vai ser importante para o outrem. Onde também os seus princípios contemplam incluir a importância de escolhas deliberadas e priorizar o que importa. Temos aí personalidades como Brett McNeon, autor do livro Essencialismo. Nós temos também Tim Ferriss, autor do livro Trabalhe 4 horas por semana, e Cal Newport. Cal Newport, ele é autor do livro Deep Work. Esse trabalho por 4 horas por semana é bem legal também, fazer esse disclaimer aqui rapidinho. Uma pessoa que cita bastante ele é o Bruno Perini, e é bem legal que ele falou que esse foi o vídeo que mudou a vida dele, porque conseguiu fazer com que deslumbrasse a ideia de trabalhar online, mas ao mesmo tempo ele viu que no fim era uma mentira, que ele não conseguiria apenas trabalhar 4 horas. Mas é muito interessante aí deixar essa reflexão bem rápida aí de uma pessoa que leu esse livro também, e é um brasileiro aí bem reconhecido pelo seu desempenho na área financeira. E nós temos aí algumas disparidades ou até mesmo paridades entre o minimalismo e o essencialismo, mas vamos focar aqui primeiro, bater nesses pontos aqui com vocês. A gente tem que destacar a semelhança entre as filosofias do minimalismo e do essencialismo, que buscam uma simplicidade e clareza de propósito. Isso é muito importante, porque essa clareza de propósito e essa simplicidade, elas se convergem. Se você sabe o que é importante para você, você também vai saber o quão importante é o seu trabalho, o seu consumo do seu dinheiro e o seu investimento. Isso faz com que você tenha ali várias reflexões antes de fazer a compra de um determinado produto, de aceitar convites de ir para algum evento. Então, quando você começa a separar essas coisas, você começa a ter um discernimento aonde você quer estar e como você quer estar nesses determinados locais. Além de te ajudar a viver os momentos que, por exemplo, se na sua prioridade for sua família, você vai viver os momentos com sua família muito mais vividos. Então você vai diminuir a utilização, por exemplo, de celular quando você está com a sua família. Você vai querer ter momentos em que realmente ressaltam ali o que realmente importa para você. Quero frisar aqui também que talvez para você que queira chegar nessa ideia de saber qual é a sua prioridade, tem um episódio do Huberman Podcast, que ele é na área fitness. E lá ele separa 4 itens e 10 bolinhas. 10 bolinhas são 10 pontos, você só pode colocar você não pode fazer um ponto rachado no meio. Então é um ponto inteiro para suas opções. E o primeiro você tem ali trabalho, depois você tem ali família, que são a rede de apoio, cultivar a rede de apoio, o seu autodesenvolvimento, e você tem depois ali no quarto, que é o esporte. E aí você coloca essas bolinhas ali dentro. Quando você coloca essas bolinhas da maneira que você quer, isso vai ajudar um cara que está querendo, por exemplo, desenvolver no seu treino, que é a ideia primordial do vídeo do Huberman, chegar naquele determinado ponto. Então, ele quer correr uma maratona, ele vai conseguir entender como que ele quer fazer. Mas isso também é muito interessante para ajudar você no seu essencialismo. Quando você reflete ali no que é importante para você nesses itens, aí sim você vai conseguir organizar o seu dia a dia e colocar isso como se fosse uma obrigação, mas é uma obrigação da mesma forma que você ir para o trabalho. É normal você acordar, 8 da manhã e ir trabalhar. Da mesma forma que vai ser normal, se você quer prisar a sua saúde, tem para acordar talvez 6 horas da manhã, fazer o seu treino e depois ir para o trabalho. E aí, ao mesmo tempo, quando você chegar em casa, ter um tempo com a sua família, filhos. Essas são aí utilidades que você pode ter. Refletir e usar uma técnica como essa, que eu achei bem interessante, e ela não criada exatamente para isso, mas na minha cabeça ela faz total sentido para divulgar o seu essencialismo, que é essencial para ti. E depois que você tem o que é essencial, você sim vai começar a priorizar o seu consumo. E aí o minimalismo, ele acaba fazendo uma análise, uma crítica da sua forma de saber o que você possui e diminuir a quantidade de coisas que você possui. E quando eu falo esse possuir, são bens materiais. E aí, nesse contraponto, se você também tem menos coisas, teoricamente pode te ajudar a também ter mais tempo livre, você ter, incluindo no seu tempo, atividades que te
fazem feliz, como ou relacionamentos ou compromissos, e aí você vê que é uma manopla que anda junto. Se você trabalha muito para consumir muito em bens materiais, você acaba perdendo ali tempos extras que são com família e tudo mais. Então, quando você ajusta esse balanço, faz com que as duas ideologias e filosofias andem juntas, em comum. Por fim, isso faz com que a gente acredite que o minimalismo e o essencialismo em suas origens, eles na verdade não brigam um com o outro, mas sim, eles podem coexistir e ajudar você a andar de mãos juntas para que você consiga chegar no seu objetivo, nos seus sonhos. Com isso, você teria uma vida muito mais significativa e mais intencional. Para os tempos de hoje, é algo que realmente faz muita falta. Eu só quero fazer mais um ressalto aqui, que é não imaginar que o minimalismo é apenas uma pessoa que veste preto, ou até mesmo uma pessoa que tem que se caracterizar de alguma forma. Não. Você ser uma pessoa que utiliza o minimalismo como uma forma de raciocínio, você pode possuir coisas, mas você vai ter as coisas na qual te proporcionam, te ajudam a executar o que você quer. Existe o minimalismo da moda, fashion, mas não é isso. É simplesmente, se você colocar o minimalismo junto com o essencialismo, poxa, se eu gosto de correr, então você vai ter o tênis da sua corrida. Você não precisa ter 20 tênis de corrida. E aí você encontrou o que você gosta, você prioriza. Você gosta de correr, você vai ter um tênis para sua corrida. Ah, eu gosto de ciclismo. Você não precisa ter 20 bicicletas. Você pode ter uma bicicleta. Aí muita gente pode parar e pensar, mas ele gosta de treinar em casa, vai comprar uma bike de spinning. Pô, você tem que colocar a bike, não uma bike de rolo. Então, você começa a ter esse tipo de raciocínio para empregar muito bem o seu dinheiro e você não ficar só acumulando mais material. Depois você não tem nem aonde colocar todos esses materiais ou usufruir tudo isso que você comprou. Por último, eu deixo como uma reflexão. O que você acha que você conseguiria fazer para diminuir o seu consumo e ao mesmo tempo refletir, talvez usar esse exercício rápido que eu comentei do Huberman, de separar quais são as suas prioridades? Deixa aí nos comentários. Ficamos até a próxima. Falou, valeu pessoal, fui!